Olha só, por que que eu desisti de trabalhar com copywriter? E porque a maior parte dos mentores tem feito o mesmo, né? Cara, se você olhar nos últimos tempos, a maior parte dos mentores que mentoravam copywriters sumiram, né? Tu percebeu esse movimento? Qualquer pessoa que ajudava copywriter, esses caras praticamente sumiram do mercado, a maior parte deles, né? E o que que me fez começar a pensar muito nisso? Foi quando eu fui em um evento, era uma mansão, assim, de um evento de marketing digital, que os caras iam compartilhar algumas estratégias. Cara, por algum motivo eu encontrei 5 dos maiores mentores de copy. Então, eram os caras que mais vendiam, assim, para copywriter em si, né? Não tô falando para empresário, né? Era para quem vendia para copywriter. E eu conversando ali com eles, né? Eu falei, cara, eu não sei você assim, cara, mas eu não trabalho mais com copywriter e tal. E o ponto que eu expus para eles ali foi exatamente a mesma coisa que eles me falaram. Eu falei, olha só que coisa, né, cara? E talvez você saiba, talvez não, né? Mas eu sempre tive clientes de copy ali que eu trabalho desde 2018. Mas a partir de 2020 eu comecei a me dedicar muito ao ensino, né? Então eu comecei a ensinar as minhas técnicas para os copywriters, né? É, Como eu sou sócio de um grupo no Facebook, que é o maior grupo de marketing digital da América Latina, que é o Copywriting Brasil. Então, esse grupo tem quase 100 mil pessoas e o que é legal desse grupo é que, cara, as pessoas sempre falavam muito de copy ali, né? Ainda mais em 2020, quando o grupo do Facebook estava no auge, né? Hoje nem tá mais. Naquela época, as pessoas elas olhavam muito para isso. E as pessoas começaram a me perguntar sobre tudo que eu fazia, e eu decidi começar a ensinar. E a partir disso, eu juntei ali, cara, uns 100 mil alunos assim, né? Não, 5 mil alunos. Então eu comecei a vender para essa galera, comecei a fazer tráfego e tal, então comecei a ensinar, né? Se tu quiser olhar até no Facebook, você encontra esse grupo lá até hoje. Dá pra você, se você tá querendo contratar um copy, ou se você tá querendo compartilhar algum conhecimento seu e tal, tá aberto aí pra você conhecer, né? E eu começando a ensinar lá, cara, eu juntei ali uns 5 mil alunos, né? Eu lembro que o primeiro material que eu rodei não veio só copywriter, veio muito empresário também. Era um checklist de pesquisa. Então, eu tenho um checklist de pesquisa que é numa planilha, e, cara, é tipo umas 12, 13 páginas, assim, sabe? De pesquisa, de copy e uma série de perguntas para você fazer e é, você, através de perguntas, você entender como construir sua copy, né? Eu vou até deixar ele aqui na descrição. Se não tiver, faz um comentário lembrando que eu coloco aqui. E eu comecei rodar isso aí e, cara, eu pagava assim, papo de 30, 50 centavos por cada pessoa que baixava. Então fez um sucesso legal. E eu decidi abrir uma mentoria e começar a ajudar a galera, né? Eu lembro que essa primeira mentoria que eu abri em 2020 foi bem legal. Tive muitos alunos bons, uma galera muito boa. Que vários deles se tornaram sócios em negócios aí, que foi uma coisa muito legal. Mas o que eu comecei a perceber, eu falei, cara, putz, que venda difícil, né? E isso eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, por que é tão difícil vender pro copywriter, né? E eu fiquei com isso na cabeça. E essa primeira turma, eu acho que foram quase 50 alunos assim. Eu vendi a R$ 1.000, né? Eu tomei teste, construí tudo junto com eles, né? Foi super legal, assim, 100% de quem executou teve resultado. E aí, beleza, eu continuei a ensinar, assim, então foi 2020, 2021, 22, 23 e ano passado eu fui deixando aí de ensinar. E o que eu comecei a perceber, né? O copywriter, ele tende, a maior parte das vezes, tem um perfil, né, que dentro do DISC, que é são 4 tipos de perfis que você consegue entender mais ou menos onde cada pessoa ela tá. Então, a partir disso, por padrão de comportamento, eu sei como que ela vai agir de uma certa forma, né?
Então, sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático, né? Enfim, são algumas linhas que tem lá, né? E o copywriter ele tende a estar muito mais no estável conforme, e aí a gente tem os dois polos que eles são mais ativos, né? Que eles são mais de se impor, assim. Que é eu esqueci agora o negócio aqui. Dominante, influente, o conforme e o estável, né? Então, o copywriter, na maior parte das vezes, 99% dos copywriters, eles são conforme estável. Por quê? Porque é um trabalho que... E acompanha meu raciocínio, já você vai entender. É um trabalho que exige com que essa pessoa ela esteja no computador, esteja ali, né? Então, não é aquela coisa de um perfil dominante, que é você ir lá e se impor e tal, e você fazer. O copywriter, ele tem exatamente o contrário do perfil do vendedor, né? Porque o vendedor é dominante, ele influencia, ele vai e fala, não. Então, o que mais fez essa mentoria de copy vender foi o meu método de vendas, né? Porque eu descobri um método ali que fazia com que qualquer copywriter conseguisse fechar contrato de ticket alto, né? Que era o método que eu usava. Beleza. E o que eu comecei a perceber nesse perfil, né? Eu tinha que fazer uma venda que ela era uma venda muito demorada, né? Falei, cara, que estranho. Pro copywriter fechar, ele demora, ele pensa, pensa, né? E quando eu vou vender para um empresário, né? Provavelmente é você que está vendo esse vídeo aí. O empresário ele já realmente quer tomar a decisão e ele vai e toma a decisão. Ele fala, pronto, vamos fazer e tal. É isso, né? Não existe muito pensar assim, né? Pô, o cara entendeu, fez sentido, ele viu que a gente tem experiência, que a gente já executa a parada, a gente já pode fazer. Ele fala, bora, pronto. O cara fecha ali no mesmo dia comigo. Mas o copywriter não. Ele conversava. Aí eu fazia uma reunião, fazia 2, 3, 4, 5. Falei, cara, não faz sentido, né? Nesse momento em que eu comecei a deixar de ajudar copywriter, a mentoria já era 5 mil. E essa mentoria, para copywriter, ela tinha uma garantia, né? Que era de que, se ele não recuperasse o investimento, eu devolvia o valor com mais R$1.000. Se eu não botasse essa garantia, eu não vendia. Falei, bom, estranho, né? Falei, por que será que é desse jeito, né? E o que eu comecei a perceber dentro dessa análise, que a venda do copywriter, né, ela tem que ser uma venda 100% acolhedora. Então, o que isso quer dizer? Né? Eu estava nesse evento de marketing que eu abri ali no começo, que eu encontrei esses players e tal, e eu estava falando com uma dessas mentoras aí, que trabalhava com copywriter, ensinava a profissão para o copywriter. E ela falou, cara, eu não vou mais ensinar copywriter, não quero mais saber de copywriter, vou mudar de nicho e tal. Ela fez a migração de nicho esse ano. Esse ano ela não tá ajudando mais, falando mais nada de copywriter, só para empresários, né? E ela falou, não quero mais, por quê? Porque, cara, o pessoal demora para comprar, tem uma dificuldade na escala, tem muito problema com pagamento, então o pessoal sempre quer um boleto parcelado, quer Pix parcelado, quer desconto. E ela falou, que estranho isso, por que será, né? E aí eu tive uma epifania ali, né? Porque eu percebi que o que eu passava, ela passava também. Eu falei, pô, que coisa. Eu expliquei ali um pouco. E depois eu fui falar com outro player, que ele foi muito famoso, assim, nos ano 2020, 2021 ali. O cara explodiu, assim, de vender pra copywriter. Vendeu muito. E eu olhei e falei, cara, não vi mais nada assim, o que acontece? Tá? Ele falou, não quero mais saber de copywriter porque não dá. E aí eu comecei a olhar e eu chamei eles ali. Chamei todos os mentores de copy ali que tinham largado copywriter e eu chamei pra conversar. Falei, galera, vocês perceberam que todos nós paramos, né? E o que eles falaram, cara, a janela de compra do copywriter, ela é muito lenta, né? Então o cara demora pra pensar, mas justamente por um perfil comportamental, né, que é estável, que é conforme, que pensa, mas principalmente por ele não ter dinheiro. Muito louco isso. O copywriter, na maior parte das vezes, ele não tem grana, né? Então, hoje, o meu posicionamento, talvez você ouça muito a palavra copy ainda e tal, mas todos os clientes que fecham aqui, eles não fecham mais
pela questão de, pô, me posicionar como copywriter. Não, eles me veem como estrategista de negócios do negócio deles e que tem uma maestria na produção de copy, né? Então eles olham e falam, cara, eu vou ter um estrategista que é um mestre na parte de copy, né? Me posicionar mais como copywriter não tem funcionado há muito tempo. É o que eu falo para todo copywriter que me chama, pede dica, assim, eu falo, se posicione como estrategista de negócio, entenda de tráfego, entenda de infra, de como criar automação, entenda de criação de funis, entenda de ecossistema de produtos, entenda de comercial, né? Eu tenho falado isso para eles. E os donos de negócio, eles têm fechado justamente por esse know-how que a gente tem aqui, né? Então, posso até ter um posicionamento como copy, mas eu tenho outras empresas também que eu sou estrategista ali, que eu sou um diretor de negócios, que tem o time, que eu toco o time ali com os caras, e o foco cara, uma das poucas coisas que eu faço nesses negócios é copy, né? Eu tô muito mais direcionando a equipe, trabalhando como um estrategista, de fato, né? Então, eu comecei a perceber isso, e eu falei, e a conclusão que eu cheguei, cara, é realmente, onde tá o problema? É que, cara, o copywriter não tem grana, não vale a pena para nenhum mentor de copy trabalhar com copywriter. Né? Ah, mas onde estão esses caras? Esses caras todos, eles estão focados hoje em donos de negócio, né? Então, o momento em que assim, ajudar copywriter sempre foi muito bom, eu sempre gostei muito, eu gosto até hoje, assim, de ajudar eles, eu ainda mando os áudios pra galera, nos grupos que eu tenho lá de copywriters ainda, quando eu tenho alguma sacada legal, quando a gente fecha um contrato bom, eu explico como que foi, ajuda e tal. Porque é uma satisfação muito grande você ajudar uma pessoa que, tipo, cara, a pessoa é totalmente travada, né, no aspecto de comunicação. Então, olha só, dentro do DISC, né, a gente tem dominante, influente, conforme e estável, né? Como o copywriter, ele tá sempre no lado da conformidade, que é o da estabilidade, da conformidade, ele não é nada dominante nem influente. Porque se ele fosse dominante e influente, ele seria estrategista. Ele não queria ter a profissão de copy. Então, o que fez muito essa mentoria vender, né? Que eu tinha? Cara, eu simplesmente entregava todo o processo de venda que esse copywriter, ele precisava e simplesmente entregava de mão beijada, né? Mas o que mais fazia vender, olha que absurdo, o que mais fazia vender, né, era até 2023, eu prometia que eu entregava os clientes pra ele. Então eu pegava os clientes que eu não queria fechar e jogava pros caras. Tipo, cara, turma cheia, assim, jogava cliente pra todo mundo, assim. Então, cara, imagina, os caras, eles não vinham nem querendo aprender copy. Eles vinham, tipo, não, eu só vim porque eu quero a indicação de clientes. Eu olhava assim e falava, cara, pelo amor de Deus, eu tenho que pelo menos aplicar meu método, eu tenho que pelo menos te conhecer pra eu saber se eu posso confiar em você pra indicar clientes, senão vai dar ruim, né? Mas os caras não queriam saber de estudar e tal, os caras queriam facilidade e tal, porque, não, eu não quero aprender sobre vendas, eu não quero entender como eu tenho um posicionamento de valor que realmente mostra que eu sou capacitado, né? Então, eu sempre bati muito nessa tecla porque, cara, por muitos anos, cara, eu me matei, trabalhei em agência, fiz os caras ganhar milhões e milhões e milhões, tá? Milhões mesmo, assim. Eu tenho uma carteira de projetos que eu trabalhei, assim, que eu posso te mostrar e falar, esse aqui foi 1 milhão, esse aqui foi 2, esse aqui foi 3, esse aqui foi 500 mil, um a um, todos. Posso mostrar pra todos e contar a história de como foi cada um. E eu ganhava 3 mil, e eu olhava assim e falava, cara, pô, isso tá errado, quero ganhar mais, ser valorizado, ganhar conforme o resultado que eu gerava, né? Mas os caras simplesmente não olhavam pra isso, né? Então os caras, eles podiam ser muito bons tecnicamente, mas não queriam aprender a vender. E aí muitos deles entravam na mentoria e não faziam nada. Eu falava, pô, mais uma mentoria que tu comprou e tu não vai executar nada. Não, mas eu só queria que você indicasse cliente. Mas, cara, e aí? O que você vai fazer pra fazer o negócio rolar, né? E é muito por esse lado estável do cara, mas naturalmente o copywriter, ele vive num estado que é muito difícil ele romper essa limitação, né? Então eu consegui romper esse limite depois de muito tempo de trabalho, assim. Então às vezes ele tende a olhar muito mais para escassez, né? Por isso que todos os mentores eles deixaram de ajudar copywriters, né, cara? Porque os caras realmente são travados. Então às vezes eu apresentava essa questão, tu tem que vender, tu tem que executar um script, tu faz o passo a passo assim, tu arruma o seu Instagram, tu começa a rodar um funil para procurar clientes, né? Tu trabalha o teu funil de vendas.
E os caras simplesmente não faziam. Por quê? Porque, não, eu queria uma estratégia que simplesmente os caras viessem até mim e acontecesse tudo e tal. Então sempre foi muito desse lado, né? Eu digo até hoje, para quem me pergunta, que sim, eu acho legal fazer com que esse cliente ele venha até você, porque realmente diminui essa barreira de objeção, mas você também tem que fazer o seu trabalho de vender, de se posicionar, de ir pra cima, de se conectar com pessoas e tal, mas os caras não faziam, né? É isso, cara, é isso. Por isso que todos os mentores não estão mais trabalhando com copywriters, os poucos que ficaram talvez são copywriters recém-formados da nova geração que veio nesse ano aí, né? Ano passado, que ainda ajudam, né? E que ainda não passaram por esse negócio aí que rolou do mercado, né? Que tá todo mundo deixando. Mas é isso que eu queria passar pra você. Vamos pra cima. Talvez aqui embaixo desse vídeo tenha algum material para você baixar, algum presente meu aí. Você pode olhar na descrição do vídeo. E vamos pra cima. Conte comigo aí. Em breve teremos mais vídeos aqui no canal. Então, vai mandando se você tem algum tema que você queira que eu fale, alguma pergunta, eu vou respondendo aqui. Valeu!